Olá, seja mais bem-vindo. Eita, volta. Voltar, fazer um cortinho. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clientizados Podcast, o podcast dos apaixonados pelo cliente. E sempre junto comigo aqui, o mestre churrasqueiro, pai nas horas vagas da Heloísa e da Helena, marido da Norma, Alexandre Guimas. Isso aí, mais um pra gente falar sobre varejo, né? E varejo agora vai ser na veia. Na veia, né? E o tempo. Convidado especial É top. 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 A gente já teve um outro convidado top, né? Que eles são muito amigos, né? Que carinhosamente a gente chamou ele morreu de rir, do mestre Yoda do varejo, Mestre né? Yoda, E exatamente. hoje a gente tá trazendo quem? Obi-Wan Kenobi. É, né? boa. Obi-Wan Kenobi do varejo, olha ele aí, tá vendo? Se ele não risse, é porque não tinha a ver, né? A gente tá trazendo hoje, meus amigos, o grande Fred Alecrim aqui. Quem é Fred Alecrim? Rapaz, Fred Alecrim, ó, o currículo do cara que eu tava fazendo hoje a montagem aqui, dá uns 20 slides, eu vou tentar resumir num slide só. O cara é empreendedor, apaixonado pelo varejo, curador internacional de tendências, especialista em zerar pendências, compartilha seus 26 anos de experiência aí com negócios por meio de livros, palestras, mentorias, mídias, treinamentos, né? Ele que é formado em administração, empreende desde os 20 anos, ele já nasceu empreendendo, né, Guimas? Ainda vou dizer, né? Pra mim, uma das maiores referências hoje. Não, eu já fiz ele se emocionar quando em 2019 ele esteve aqui lançando uma das obras-primas dele, que foi Vendas com Significado, né? Sim, Que você tem essa obra também sim. aí. E aí eu falei para ele em primeira mão que ele é um dos meus grandes mentores, né? Que em 2010, quando a gente iniciou a carreira lá com consultoria, uma grande amiga disse: Márcio, estás iniciando nesse segmento de varejo, marketing, vendas. Segue esse cara. Segue esse cara aqui, porque Segue que vai dar certo. esse cara tem um algo a mais, porque ele é pioneiro em conteúdo em varejo na internet, que foi com um blog, o Algo a Mais. O cara já tocava o terror ali, meu amigo, em 2010, e Sim. eu tinha justamente um arsenal muito bacana, né, para poder me municiar, para poder estar trazendo realmente, né, o que é que era de tendência, o que estava mais atualizado. E já alguns anos após, ele cria aí, também como pioneiro, o Varejo Cast, né? Um dos podcasts mais ouvidos de varejo do país, Exatamente. que inclusive vai nortear muito hoje a nossa conversa. E sem mais delongas, meu grande amigo Fred Alecrim, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Opa, que massa, bom demais estar aqui com vocês, meu grande amigo Márcio Borba, amigo aí de longa data aí do meu querido Recife, e agora também aí com o nosso Alexandre Guimas. Pô, uma honra estar aqui com vocês, cara, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Fred, né? E realmente faz um tempo, né, que a gente tava aí separado pela pandemia, né? E agora aí voltando, né, com os eventos aí, mesmo ainda, né, lutando contra as variantes, né? Você que tá aí se curando de um aí, mas que bom que a gente tá aí voltando com tudo, né? Porque 2023 promete, Fred, vai vir muita parceria bacana aí, né? Muita coisa boa. Sim, a gente estava, inclusive, antes de ir pro ar, a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Isso, né? E o mercado voltando com tudo aí. E aí a gente conversando justamente sobre isso, né, Fred? Eu estava fazendo, né, aquele resumo de 2019 para cá, né? Onde a gente tinha passado, né? Então aí em torno de quase 4, 5 anos em outras experiências fora do mercado de consultoria e treinamento. Mas, ou seja, não fora do movimento, porque movimento gera movimento, né? Como você fala. E aí em 2019 a gente se depara, né, justamente com um tema ali da Retail Conference lá em Campinas, que eu acredito que você estava lá, não estava? Em 2019, no evento lá da SIC em São Paulo. Não lembro. Que aí eles trouxeram justamente, né, o tema, o novo DNA do varejo, né? Explorar o físico, o digital e o humano. E aí logo em seguida vem aí NRF 2020, né, que aí antes da pandemia deixou ali aquele gostinho de quero mais, né, 2020 vai ser o ano, né, vai ser ali aquela nova década, né, que inclusive foi um dos temas que a gente trouxe ali fazendo o lançamento do seu livro junto com o Kiko, aqui em dezembro de 2019 em Recife, né, então uma nova forma de vender, uma nova década
né, que o varejo está trazendo aí. E aí a gente viu, ou seja, toda uma mudança radical, né? Ou seja, uma mudança de 360 graus. E aí, Fred, eu estava olhando aqui, cara, que os números entre NRF 2020, né, que é a Feira Internacional de Varejo, para quem não conhece aí o que é NRF, então pesquisa aí no Google. NRF é a maior Feira Internacional de Varejo, que inclusive, né, Guimas, 2024 a gente 2024. já está de malas prontas para estar juntos com o Fred junto e com o Fred e lá. companhia, né? Fred inclusive, é um dos principais aí que vem, eu mesmo, né? curadores, né, de levar empresários a acompanhar lá na NRF, a principal feira do varejo aí, que acontece em Nova York, né? Então, todo ano em janeiro, né? Falando para nossa turma, né? Tu sabe que Fred já faz fiado lá em Nova York, né? Todo mundo conhece ele, pô. Até na Disney também. Tem um vídeo que eu uso de vez em quando, Fred, aquele do treinamento que você fala lá sobre a paixão, né? Pelo trabalho com propósito, né? Do Michael, né? O vendedor, o atendente lá da Disney lá. Acho que esse vídeo tem uns 10 anos, mas Fred não envelhece, né? Então parece que o vídeo... Gente, naquela época eu tinha cabelo. Meados aí de 2014, 2015. E Fred, é interessante que a gente tá olhando aqui, né? NRF 2020, 40 mil participantes, 18 mil varejistas, 1.884 participantes do Brasil, maior delegação internacional lá naquela época, né? Você estava lá, 400 palestrantes, 800 expositores de produtos de tecnologia e 96 países representados. E quando a gente vem para 2022, por conta ainda da questão ali, né, do protocolo, né, de segurança da Covid, a gente teve um terço disso, né? 15 mil participantes, 6 mil sem varejistas, brasileiros aí, como sempre, dominando, né, 1.035 e 2.500 marcas representadas. E aí, ou seja, além da questão, né, do protocolo, tinha aquela questão também de muita gente estava se recuperando, né? Então, empresários que eu acredito que costumamente estavam sempre indo para lá, passaram por alguns desafios, né? E aí, Fred, primeira pergunta já aqui, já para a gente começar a tocar fogo no negócio aqui. A gente sabe, né, que a NRF, né, junto com os outros congressos que você está sempre presente, sempre fala muito sobre a questão de trazer diferenciação, que é a sua marca, né, trazer a questão, né, de competitividade e uma marca sua, que inclusive, né, eu comungo muito, é que preço não é tudo, né? E a competitividade, ela sempre chegou para ser um plano em que o jogo não é vender produto, né, mas sim vender benefícios, vender experiência. E diante, Fred, dessas últimas experiências que você teve aí nos congressos, né, NRF, Renovation Week, né, e todo o Brasil aí viajando e palestrando, nesse novo cenário que o varejo se encontra, como nesse momento agora de virada de ano, se diferenciar e ser mais competitivo no varejo? Poxa, de antemão, importante que quem trabalha no varejo sabe, por isso que você falou em um mantra que eu tenho, né, Márcio, que é movimento gera movimento. Então, acho que o primeiro ponto do varejista é essa inquietude, né, de estar procurando uma maneira de evoluir, né? Tanto né, a gente estava conversando antes, que o tema principal da NRF de 2023 é Breakthrough, que é evolução, né, um passo importante, né, é superação, que é tudo isso que a gente vê que o varejo foi, né, fiado por todo esse momento difícil aí que passou durante a pandemia, que você falou aí muito bem. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa em se diferenciar, e parece simples, sabe, Alex e Márcio, mas, cara, olhar para dentro, né, como diz o John Maeda, né, do Instituto de Design lá de Rhode Island, nos Estados Unidos, ele diz que o espelho é a única janela da sua casa que não mostra o lado de fora. Ela nos mostra o lado de dentro. Então, eu acredito que o varejista, muitas vezes, ele precisa olhar um pouquinho para dentro e identificar qual a sua essência, qual o seu DNA, já que você falou em DNA aí, o que o torna autêntico, ou seja, aquilo que mostra a sua cara verdadeira. Perfeito.
E muitas vezes, e o Edmundo que já teve aqui, ele fala muito sobre isso, sobre um componente de mesmice que muitas vezes acontece no mercado, onde as pessoas saem fazendo tudo que todo mundo está fazendo, e aí você acaba se igualando, né? Embora preço não seja tudo, mas é importante quando você não tem um diferencial, porque é o que o cliente vai querer buscar, se é tudo igual o preço. Eu gosto muito de dizer que tudo é caro quando o valor não está claro. Eita, E o valor... anota essa aí, mais uma de Fred. Eu gosto muito de dizer isso, e principalmente porque o processo, né, de se diferenciar parte por isso, parte por você ter uma cultura da sua loja, do seu negócio que seja a sua cara, que você tenha valores, né, que direcione o comportamento do seu time, como você quer que aquela experiência, e você tenha uma jornada do cliente, né, bem desenhada, para oferecer a melhor experiência possível. Porque o valor não é o preço que você cobra, é o quanto o cliente acha justo pagar por toda a experiência, não é a compra em si. Desde o momento que ele decide comprar, ou ele está buscando, e aí entra em contato com o perfil teu no Instagram, o tempo que você demora para responder, como está a sua imagem lá, a sua presença digital, e aí ele entra em contato com alguém, como é que aquela pessoa responde no WhatsApp, por exemplo, toda a jornada, até ele ter o produto ou serviço, né? E um pós-venda, caso seja necessário, um suporte, caso seja necessário. Então, produto bom hoje todo mundo tem, né? Na minha opinião. Que é meio Então, que uma a commodity, diferença... né? Uma comoditização, Sim, né? sim. E aí, já que produto bom, ele já não é um diferencial, pode ser um produto único, né? Que só você tem, assim como a autenticidade de como você toca o seu negócio. Mas daí é muito importante, né? Então que você, a partir daí, encontre a sua essência, o seu DNA e invista nessa experiência. Eu acho que é aí onde pode ter a diferenciação, sabe? Porque, e aí claro, aí você dá valor à experiência. E outra coisa da diferenciação é o que o seu produto transforma na vida das pessoas. Outra coisa que eu gosto de dizer é que o cliente de hoje, ele não compra mais um produto ou serviço. Ele compra uma versão melhorada dele mesmo. Top. Ou seja, o produto ou serviço que eu compro, pouco importa. O que importa é o impacto que ele vai gerar na minha vida. Então, ao comprar o seu serviço ou o seu produto, minha vida fica melhor em que aspecto? Mais saudável, mais alegre, mais divertida, conveniente, mais fácil, mais simples, mais alegre, mais rentável. Né? Então, esses são os aspectos que eu acredito que podem fazer toda a diferença. E é claro que você tem esse norte, né, por um propósito genuíno, de a intenção não só de vender, mas de primeiro entender, para depois vender o que o cliente quer, precisa e pode pagar, dentro dessa experiência bem bacana. Aí você começa a construir um ideal que faz diferença na vida das pessoas. É o que a gente vem até falando, né, em episódios passados, né, sobre relacionamento, né? Que antes do produto, do serviço, a gente precisa ter o relacionamento com o cara para entender melhor, né, e entregar mais do que um produto, mais do que um serviço, né? Entregar o relacionamento, criar esse relacionamento, entender melhor o nosso cliente, para poder realmente o cara chegar e falar, poxa, aí sim ele vai dizer, cara, o teu preço não tá caro, né? Tudo isso que você tá me entregando, né? Acho que tá puxando muito isso daí, né? Faz todo sentido. Que inclusive isso dá um gancho, né, até para a próxima pergunta da gente aqui, que assim, a gente sabe que a ênfase do relacionamento, né, em construir vínculos duradouros e confiáveis com os clientes é um dos caminhos, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o atendimento por si só, ele não vai criar esse vínculo porque ele tem início, meio e fim, e é justamente como o Fred falou, né, Fred? Nessa jornada aí, dependendo da qualidade, do que vai satisfazer, né, para trazer, ou seja, essa experiência para o cliente, é que vai ditar os próximos passos, que é a ideia justamente de um dos grandes responsáveis aí por um bom negócio com lucratividade, que é continuar se relacionando
com esse cliente, né, manter ele na base, como sempre o Fred fala, né, vender mais e melhor e com mais margem, né? E aí a gente sabe, Fred, que um dos grandes responsáveis por gerar essa satisfação para o cliente é o colaborador, né? E isso foi tema, inclusive, da NRF, né, falando de cuidar, né, justamente dos seres humanos, né, que estão ali junto, fazendo o negócio acontecer. E aí como é que o varejista hoje, né, inclusive, trazendo esse novo DNA, né, como você falou, dessa autenticidade, né, que até é o nosso tema aqui, né, Varejo Experience, o DNA do varejo futuro. Como é que ele cria esse ambiente, essa atmosfera, né, que a NRF trouxe aí nesse início de ano, para poder justamente eles continuar sendo competitivo, continuar se diferenciando e não cair aí na questão da comoditização? Tá. Mas, primeiro, uma coisa que eu acho importante em relação a isso é a gente pensar assim, existe cliente fiel? O que é que você acha? Se existe cliente fiel. Alexandre? Rapaz, eu confesso assim, eu não acredito muito em cliente fiel, não, porque a gente fala até muito, né, às vezes no serviço, né, que o cara, se ele encontrar ali do lado mais barato, ele vai se embora. Se você ele não tá fiel a você. O que é que eu posso dizer por mim? Eu falo daquela história de que a grama do vizinho, ela é sempre mais verde quando você não cuida da sua grama. Que eu falo muito da questão da combinação de relacionamento, né? Por exemplo, aí entre casais, que é um tema que eu abordo também, em outra linha que eu atuo também nessa parte, né, treinamentos e palestras, e aí eu trago um exemplo de casa, né, então, ou seja, invisto muito, né, em me relacionar com o meu cliente interno, né, minha esposa aí, um beijo para ela, Gabi, e, ou seja, para poder justamente, ou seja, a grama lá de casa ser sempre a melhor. Sempre então, assim, é um desafio que eu trago, assim, essa questão da fidelidade, né, no relacionamento. E aí eu digo o seguinte, que a fidelidade, ela dura enquanto você nutre ela, gerando o máximo de valor possível e de benefício possível, né? Comungo com Guimas, que fala aí, né, que quando o cliente vê ali, né, a questão de preço, eu digo assim, cliente que vem por preço, vai por preço. Então, se ele está animado por preço, é porque eu não gerei valor o suficiente, não mostrei benefício suficiente, e aí, ou seja, ele me larga ali, por conta de justamente eu ter deixado a grama do vizinho ficar mais verde para ele. Para mim, assim, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, é uma visão que eu tenho. Quem sou eu para dizer se você está certo ou errado, o Guimas está certo ou errado? Eu trago o meu ponto de vista, se fizer sentido ou não, é outra história. Vamos gerar polêmica! Mas assim, o primeiro ponto, essa questão do preço, do valor, existem vários motivos para a pessoa não comprar algo, né? Um pode ser realmente que o valor não ficou claro, né? Então o preço é caro, porque tudo é caro quando o valor não fica. Essa vai ser a marca desse podcast, essa frase. Economizar, eu vou esperar um outro momento melhor, e tem o outro que ele não tem orçamento mesmo, e é caro para ele e que não cabe no orçamento dele, né? Então tem esses três elementos. Quanto à questão da fidelização, a melhor frase, e aí essa já não é minha, né, diferente das outras duas que eu falei, é do CEO do Walmart, chama Furner, o sobrenome dele. Ele diz assim: fidelização é a ausência de algo melhor. Quando o cliente encontra algo melhor, ele vai ser fiel em outro lugar. Bicho, isso eu acho pesado, viu? Fantástico. Pesado, né? E é isso. Então, o nosso desafio é fidelizar, continuar sendo a melhor opção. Veja que continuar sendo é gerúndio mesmo, porque é um movimento que não pode parar. Na hora que eu digo fidelizei, me dá uma ideia meio que estática. Pronto, fidelizei, deixo o cara de lado, agora eu vou fidelizar outro. Né? Quando eu falo que eu tenho que continuar sendo a preferência do cara, esse movimento não para, porque se eu parar, ele pode achar um outro melhor, né? E aí eu posso perder aquele cliente. Então eu acho essa frase do CEO do Walmart muito a ver com o que eu acredito em relação à fidelidade, né? Que é a ausência de algo melhor. E a gente está nessa busca de ser a melhor opção
E eu vou dizer, eu ainda vou Sempre, ainda, ou sempre que ainda possível, vou né? te complementar um pouquinho, Fred, porque assim, sempre na ausência, né, procurando algo melhor. Essa é a concorrência, né? Essa é a concorrência que existe não só no mundo do varejo, mas no mundo corporativo. Sim. No Então, mercado, né? no mercado. Então, eu sempre vou estar procurando fazer melhor do que o meu concorrente e vice-versa. Então, o cliente ele vai justamente buscar isso daí. Se ele encontrar algo melhor com o Márcio, ele vai lá e vai falar, pô, né? Ele vai para fazer o trabalho, o serviço com o Márcio do que comigo. Então, tá bem, assim, bem alinhado. Eu Agora, gostei dessa partezinha também. Gostei E muito tem dessa tem um frase. ponto importante aí, Gui, mas é exatamente isso aí que você falou, e tem um ponto importante em relação a isso, né, também, que vale a pena a gente trazer aqui para o diálogo, que é o seguinte ponto: o que é melhor para cada cliente, né? Que aí, assim, o que é o melhor? A gente não pode achar que é sempre o preço. uhum. Por exemplo, você esqueceu de comprar um presente para um amigo seu aniversário. O melhor para você agora é a conveniência de ter em algum lugar o cara entregar um presente na sua casa que dê tempo de você chegar ao aniversário da pessoa e você poder presenteá-lo, Uhum, né? uhum. Então vai depender. Tem hora que você vai num restaurante, o melhor para você é que não tenha fila e seja rápido, porque você tem que voltar para uma reunião. Mas já tem outro momento que o melhor para você é o melhor atendimento possível, porque você não está com pressa, você está ali para curtir com sua família. E aí, Márcio, na pergunta anterior, falou sobre a turma da ponta, né, que são esses embaixadores da experiência ali, que é uma parte fundamental na experiência do cliente, que é essa turma estar bem contratada, bem treinada e bem remunerada para poder identificar, até dentro do mesmo cliente, momentos de vida diferentes dele, onde o melhor para ele muda, né? Que é, ó, a minha expectativa agora é essa, não é agilidade, é preço. Agora é mas preço justo, não preço baixo. É Uhum, a minha expectativa agora é uma entrega muito rápida. Então, se você me entregar em 24 horas, é o que eu quero, né? E por isso eu estou disposto a pagar um pouco mais, né? Perfeito, né? tem um ponto Hum, no RD Summit. Eu estive no RD Summit desse ano. Legal, super E eu evento. tive assistindo a palestra do Marcos Piangers. Inclusive eu coloquei isso lá também nos meus canais, né? Ele colocou assim: muitas vezes até a gente está nessa questão de estar olhando o nosso concorrente, às vezes a gente está querendo copiar o nosso concorrente, em vez de fazer o nosso. uhum. Porque muitas vezes assim, o que o Márcio faz talvez não seja o ideal do que eu faça, mas para o negócio dele, para o que ele está fazendo, faz sentido no momento empresarial, no momento ali do profissional dele, apesar de sermos concorrente. Mas eu tenho que buscar sempre fazer o meu e não copiar o que os outros estão fazendo. E aí é muito onde a gente as empresas erram, né? O varejista vai copiar e acaba esquecendo de olhar assim, o que realmente ele pode entregar de diferente para trazer essa fidelização, né? Para trazer o cliente cada vez mais do lado dele. Eu É, achei esse ponto de vista do Marcos, né? Que aí ele até colocou, né? Você não é todo mundo. uhum. Mas isso vem justamente daquela questão de identidade, né? Que o Fred falou, né? Sim, Ser sim. autêntico, né? Ser Porque autêntico. tem um podcast bacana, viu, gente? E aí, um episódio, né, do podcast de Fred, falando justamente sobre a NRF, da visita que vocês fizeram lá na Nordstrom, né? Que aí você já traz que aqueles caras, eles não param de se reinventar, né? E aí Fred justamente fala sobre, né, algumas coisas que vêm novo dentro da loja, né, gerando experiência, né? Eles trazendo, acho que a questão de vendendo comida lá dentro, né, Fred? Você fala, né? Sim, sim, sim. Que são marcas que eles chamam de marcas de legado, né? Que são marcas que têm aí de 70 a mais de 100 anos. E como é que essas marcas mais tradicionais conseguem evoluir, se adaptar e não ficar para trás, Sim. Sim. nesses tempos digitais. A gente vê exemplo da Best Buy, por exemplo, né? Que teve um primeiro momento que ela teve dificuldade quando começou ali a Amazon a operar muito forte nos Estados Unidos e tal, então
teve aquele fenômeno do showrooming, né, onde as pessoas iam para dentro, usavam o Wi-Fi da Best Buy, experimentavam o produto, testava, comprava na Amazon e recebia em casa. Né? Ou seja, ela chegou a ter vários desafios, mas hoje ela é tida como um varejista que conseguiu se reinventar e se adaptar dentro de uma nova política. E uma coisa que ela nunca abandonou e que ajuda demais, que é a parte de serviços, né? E tudo isso poucos fazem com a qualidade que eles têm de entrega, né? Então, eu acho que tem um pouquinho disso aí, né? Dessa reinvenção, de não ficar parado, né? O próprio Walmart, o Walmart também trabalhou isso, vem trabalhando muito bem, né? Você entra no supermercado Walmart hoje, a primeira comunicado que você vê abra o nosso aplicativo, porque a sua experiência de compra vai ser melhor. Né? Então, ao usar o aplicativo enquanto compra presencialmente, você vai poder encontrar os produtos dentro da loja, ter cashback, ter desconto. Então, assim, tá tudo lá, né? Então, já tem outros varejistas que não conseguiram fazer essa revolução. E aí começa na realidade, as pendências que a gente não fez, né, Fred, de muitos anos atrás, e começa a trazer a omnicanalidade. Eu até escutei um podcast de Fred e Caio, né, falando que na realidade a gente trouxe as pendências, né? Não fez nada novo. A gente tá tema já falado há 10 anos atrás, que tá trazendo agora e tudo mais. E você tá vendo esse movimento muito agora, né? Do digital, né? De colocar ali o digital com o mundo físico, e não são todos que realmente estão conseguindo, né? Eu vejo muito isso, e o varejista ele acaba tendo que abrir mão até de algumas coisas, né? E são experiências, assim, voltando, né, no tema que a gente está puxando, no varejo experience, né, a experiência do cliente dentro do varejo. Né? Mas eu achei, Fred, eu queria te fazer uma perguntinha, que a gente estava conversando com o Diego, né, da CS Academy, e ele disse assim, sabe qual é a verdadeira experiência no varejo? É a fila. Ele colocou essa frasezinha, é a fila. Por quê? Porque muitas vezes você entra ali, né, palavras do Diego, né, usando aí o que ele colocou. Você vai ali na Marisa, você entra na Marisa, tá com fila. Aí você vai do lado, na Renner, aí olha, opa, tá sem fila, né? E aí o cliente, ele tá olhando muito isso. E naquele momento ali, para o varejo físico, você tem ali um monte de coisinhas ali que você pode, de repente, comprar, ou tipo uma Starbucks que tem uma fila que acaba sendo prazerosa, né? De você estar numa fila da Starbucks. E aí vem, assim, dentro da loja física, né? Essa experiência, né? Qual a experiência realmente, assim? A gente fala da experiência do digital, a gente fala da experiência do aplicativo, mas o que você está vendo muito, assim, nesses pontos, assim, de experiência dentro de loja hoje? Ó, isso aí que você trouxe eu acho muito legal, isso foi falado muito nas minhas apresentações. Você trouxe 2 pontos aí, Gui, mas que eu falei na minha palestra na Rio Innovation Week, que aconteceu esse mês, né, lá no Rio de Janeiro. E o primeiro ponto que você trouxe, que é a questão quando me perguntavam durante a pandemia, a pandemia é a gente para o futuro. Foi a gente do passado para onde a gente deveria estar. Que a gente já falou aqui sobre isso, né? Isso, a gente acelerou isso daqui desde o início. Apresentadas na NRF desde 2010. Então são 12 anos de tendência. Isso. Então tem coisa que a gente está cuidando aqui que apareceu na NRF de 2010. Mas por que varejista, que é muito difícil, não é nada
fácil, muito deles. Os caras estão lá o varejista mesmo, né, que é 80% do nosso varejo, que é pequeno varejo. O cara, ele está no balcão, ele faz a gestão, ele não queira, mas é porque o dia a dia é muito, muito corrido. Então, muitas vezes, ele só vai fazer algo se ele for pressionado a fazer. Tipo, eu nunca me preocupei em fazer delivery, mas na hora que minha loja está fechada, na pandemia, tive que eu correr instalo atrás. um delivery em 24 horas. Exatamente. Tem uma frase do Criolo, na música Não Existe Amor em SP, que ele diz que você não precisa morrer para ver Deus, e você não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Então, essa questão da gestão, né, se o varejista ele consegue, de alguma maneira, colocar no seu dia a dia. O que você falou em pendência, eu digo que tem tendência, e eu incluí um terceiro elemento, que é a urgência. A urgência é exatamente muito do que foi tratado durante a pandemia. É o ontem que eu já deveria ter resolvido. A pendência é o hoje. E o amanhã é a tendência. Então, muitas vezes tem empresas que olham só excesso de futuro e ausência de presente. Quanto mais olha para frente as tendências, eu não cuido do hoje. E tem gente que só olha para trás. E eu preciso equilibrar muito bem isso. Agora, se eu tiver que começar, por onde eu começo? Urgência, pendência ou tendência? Começo pela urgência, porque é algo que eu já deveria ter feito. E por não fazer, está abalando aí minha reputação, está abalando meus resultados. E o segundo ponto que você trouxe aí da fila, Guimas, é muito interessante, porque na minha palestra também eu falo um pouco sobre isso. Lá na NRF desse ano foi apresentado um dado da Ultinos que diz assim: 89% dos consumidores, na pesquisa feita por eles, que disseram que deixam uma loja se as filas são grandes e demoradas. 89%. E aí, a GDR, que é um dos maiores institutos, né, que tem de pesquisa e tendências para o varejo, todo ano eles têm uma palestra na NRF. E aí, ela apresentou uma outra pesquisa feita, né, com clientes globais no mundo todo. E diz assim: o tempo máximo de espera hoje tolerada pelas gerações X e Z, né, Y e Z, que são as duas gerações que estão aí na maior fatia de consumo do mercado, o tempo máximo de espera é 10 minutos. Então, você vê como uma fila, né, que você trouxe muito bem, pode atrapalhar. É claro que tudo depende também do momento de vida. Se eu vou para um lugar sabendo que vai ter fila e eu julgo por mim mesmo que vale a pena, tipo, vou esperar um dia na fila para assistir um show, para ficar na grade. Eu vou esperar 6 horas para comprar um lançamento da Samsung ou da Apple. Você já vai sabendo e você acha que compensa, que é um prêmio que você vai conseguir depois. Né? Então, mas é sim um ponto a ser trabalhado no varejo, porque se perde muita venda que nem entra no sistema, né? Que não existe no sistema, nos RPs do varejo, a não venda, que é aquela que o cara nem... né? Porque quando você está no online, a demora, né, no online, o site é pesado, demora para carregar, essas coisas, você pelo menos sabe que o cara botou o produto na cestinha, então você sabe que houve uma desistência. É até mais fácil de você medir isso. Exatamente. Dentro da loja você tem que acabar puxando soluções, existem várias, eu já pesquisei diversas startups nisso daí, né? Que vai analisar ali o tempo médio da fila, não sei o que, vai alertar, vai isso, aquilo, só que não são soluções baratas também, né? Exatamente. Mas na prática, sabe, Gui, mas tem uma coisa, por exemplo, tem alguns supermercados e lojas que eu conheço que eles têm um setor que é o setor de frente de loja. Frente de loja que cuida ali dos caixas, né? Principalmente em supermercados. Se você tem um bom supervisor de frente de loja, quando você tem 10 caixas, você está com 2 abertos. E aí você vê que a fila está grande, automaticamente você vai lá e abre um caixa. E aí você já abriu ali, já deu aquela sensação de, a fila estava grande, mas já veio alguém aqui, já resolveu, tal. Então, esse poder de proatividade é muito importante para as lideranças dentro de loja, que é outro ponto que você trouxe aí de pergunta em relação à experiência do cliente dentro da loja. Bacana, né, falando isso de fila, porque um dos grandes cases aí de fila, né, e que acaba, né, fazendo parte ali do mapeamento da jornada ali, né, da experiência, a Disney, né, que você conhece bem, né, que está aí sempre com as caravanas para lá, como que, né, eles conseguem, né, aproveitar ali algo que
é surreal, né? Porque quem não compra ali o Fast Pass, né? O passe rápido, passa 2 a 3 horas na fila ali, esperando para poder brincar. Guimas esteve lá também, né? E o cara fica feliz da vida, porque tá ali, né? Primeiro que tá na Disney, mas segundo Tá porque depois, Guimas, daquele período que a gente teve lá, eles evoluíram bastante, claro, né? A gente tava com conversando certeza. com o Fred aí também, que aí vai surgir aí histórias, né, juntos aí em 2023 na Disney. E o que é que eu percebo, Fred, né, na sua fala, né? Que aí a gente pega, essa é uma questão cultural, né? Porque, por exemplo, você falou do Walmart, né, trazendo essa experiência, mas isso aí nos Estados Unidos, porque o Walmart, por exemplo, aqui no Brasil, nem existe mais aqui, por exemplo, no Nordeste, né? Não sei se saiu totalmente já do Brasil, que virou Big, né? E aí, assim, Fred, então, eu vejo que a questão cultural é um dos grandes obstáculos para essa questão aí, dessa transformação digital do varejo, né, para melhorar a experiência. E aí, com a pandemia, que transformações ficaram, né, vindo aí com a questão, né, da omnicanalidade, o que é que ficou, né, e que deve ficar, que faz sentido para o varejista abrir o olho, porque quando a gente também fala de tendência, como você disse, né, tendências, né, ou ela leva ali de 1 a 5 anos para de fato pegar mesmo, principalmente em países, né, vamos dizer assim, subdesenvolvidos, né, que aí a gente acaba se encaixando em certa parte disso, né? Então, coisa que era falada lá em 2010, agora, pela pandemia, foi que veio começar a pegar força aqui. E outras com 10 anos, outras com 5 anos. Então, desse processo todo que passou aí na pandemia, dessas novidades aí, das transformações digitais, o que é que você percebe que realmente veio para ficar, outras que é só uma tendência meio que vai passar, meio que modinha, mas o que veio para ficar e que vale a pena o varejista investir, tipo assim, live commerce, né? Eu vi que você falou no podcast sobre a Rio Innovation Week, né? Já aproveitando, entrando na Rio Innovation Week, o que é que veio de transformação aí, que ficou, que vai ficar, que vale a pena investir? Márcio e Guimas, seguinte, ao invés de eu falar do o que, né, eu vou falar conceitualmente o que é que eu acredito que é o DNA do varejo hoje e por um bom tempo. Uhum. Eu construí nesses últimos anos 4 pilares que eu acredito que ainda vão funcionar por um bom tempo, certo? Porque o live commerce, o social commerce, o out commerce, né, que é a nova expressão que envolve aí também metaverso e outras coisas, eles existem, né, como omnicanalidade e tal, mas pode funcionar para um negócio, pode não funcionar para outro. Por exemplo, se chegar um pequeno varejista hoje para... Rapaz, e o metaverso? Eu falei, velho, se preocupa com o metaverso daqui a 10 anos. Uhum. Vai olhando, vai no mapa, mas não é para você agora metaverso. Agora, o que é interessante em termos conceituais? Os 4 pilares que eu venho conversando e que, na minha opinião, são importantes. Qualquer negócio de qualquer tamanho se ajustar dentro do que for possível, porque, como o Guimas trouxe muito bem, essa questão de copiar o que o outro está fazendo e tal, aquilo que a gente remete, que você lembrou do nosso início aqui do papo sobre autenticidade e tal, né? Até no meu segundo livro, Cura Empresarial, aliás, no terceiro, eu falo sobre pressa, pressão, depressão, né? Então, assim, Perfeito. você na pressa, porque você quer ter um resultado rápido, você se põe naquela pressão de fazer, então você acaba vendo o que é mais simples, mais fácil, que é copiar, e aí é claro que pode ser que dê certo, mas há uma tendência muito forte de dar errado, porque você está copiando algo de um outro negócio, sendo que o seu tem uma cultura diferente, tem pessoas diferentes, às vezes produtos, estrutura, está numa cidade diferente, etc. Então, os 4 pilares para mim são um varejo cada vez mais próximo. Então, estar próximo, até eu acho que foi o Guimas que falou no nosso papo aqui, de estar ali próximo, de entender, de conhecer o perfil daquele lugar, né? Então, aquele lance de que... Por que eu digo que pode ser o pequeno na proximidade leva vantagem, né? Agora, o grande começou a abrir lojas menores, tipo a Nike, nos Estados Unidos, tem lojas chamadas Nike Community Stores. Então, lá, lojas de comunidade são lojas de bairro, tamanho menor, onde eles só contratam pessoas que moram no raio de 5 quilômetros da loja.
tem todo um trabalho com entidades, né, que fazem trabalhos beneficentes no bairro. Tem o nome do bairro na entrada da loja e eles têm roupas com o nome do bairro, ou seja, além de tudo, a presença daquela loja ali é um orgulho para o lugar. Então, isso é ser próximo. Então, o grande pode emular uma proximidade. Já o pequeno ele já está ali. Essa é uma das grandes vantagens competitivas do pequeno. Se ele não utilizar isso para ter um estoque mais que não precisa ser grande, mas precisa ser certeiro, né? Comprar o que o cliente realmente quer, e ninguém melhor do que quem está ali próximo para saber o que é. Esse é um grande ponto, né? Então, estar próximo, conhecer seu cliente, né? Atender de maneira humana, calorosa, atenciosa, saber que produto você tem que ter. Por exemplo, a Wawa, que é uma rede americana de lojas de conveniência e posto de gasolina, toda vez que eles vão abrir um posto num bairro, numa cidade, eles oferecem por 4 a 12 semanas café gratuito para quem é do bairro ali. Aí, por que isso? Eles dizem assim, poxa, café, eles botam aqueles negócios de café lá, tal, a pessoa vai, quando ela vai pegar o café, claro que ela pega um cupcake, ela pega uma salada de fruta, aí ela paga. Mas o ato de criar o hábito da pessoa ir lá, ela já vai se conectando com os funcionários, vai criando um elo ali com a comunidade. Né? Então, olha, eu cheguei, Relacionamento. poxa, tal, relacionamento que você falou lá, exatamente. Então, isso é ser próximo. Por exemplo, eu estava passando no interior do Paraná, né, numa volta dessas de palestra, turma querida lá do Sebrae Paraná, e aí a gente estava na estrada de Guarapuava para Curitiba, né? São 3 horas mais ou menos, entre 2 horas e meia e 3 horas e meia de viagem. E aí, estrada, bicho, a coisa mais desafiadora é você encontrar um posto que vale a pena, principalmente para as mulheres, né? E aí a gente lá conversando e tal, e aí passou na frente de um posto que tinha assim, venha conhecer a melhor comida o nosso restaurante e os melhores banheiros do Brasil. Uma placa enorme assim. Então a pessoa, tipo, pô, caramba, banheiro limpo, para. Já foi Quando ele para, fisgado, claro, né? que se você prometeu, você tem que entregar, o banheiro tem que ser limpo. Eu parei, fui ver por banheiro perfeito. Aí você sai do banheiro, você abastece o carro e você come no restaurante. Então, por uma placa que entende por ser próximo a necessidade do viajante de estrada, eu acabo garantindo o meu faturamento. Então, eu tenho que estar próximo para entender o que realmente eu vou falar, né? O que realmente toca a cabeça e o coração dessa pessoa para que ela olhe para mim de uma maneira que diz assim, não, é esse que eu prefiro hoje, que a gente está falando de fidelidade. Então, esse é o primeiro ponto, próximo. O segundo ponto é ágil. Agilidade vende. Veja que é diferente de ser apressado. O apressado é aquele que queima etapas. O ágil usa de métodos ágeis, né? Cumpre a etapa, mas ele entrega rapidamente, com qualidade. E aí, dentro de agilidade, tem entrega, esse é um dos pontos, de você, por exemplo, o RAP criou o RAP Turbo 10. Eu estava falando de tempo de 10 minutos, né, que é a tolerância máxima. Isso. Olha a coincidência, né, ou não, do nome do serviço do RAP. RAP Turbo 10. Né, ou seja, em até minutos na sua casa. É qualquer coisa? Não. São aqueles produtos, né, de conveniência do dia a dia e tal, e que a loja RAP do meu bairro aqui é diferente lá em Ponta Negra, por exemplo. Estou falando de Natal. Por quê? Porque lá se consome uma coisa, talvez aqui tem outro perfil. Como eles são grandes e têm dados, né, e aí eles conseguem ajustar os estoques para o que aquelas pessoas precisam. Então, é a mesma coisa que quem faz, impulsiona, né, anúncios. Você passa por aquele tempo de calibragem, né? Então, você primeiro vai errar o estoque, mas você vai calibrando e tal, e aí você consegue entregar agilmente. Outra coisa da agilidade é dentro do negócio, você reagir rápido antes da tendência virar urgência, por exemplo, né? Ou ser pioneiro na tendência e tudo, e ponto. O terceiro elemento é consciente, é um varejo consciente, que aí a consciência
de entender que não dá mais para ser binário, né? Ou ganha dinheiro ou faz bem para o mundo. Então, hoje, é necessário ter um varejo melhor no mundo e para o mundo. Aí você assim, poxa, o mundo? Não, o mundo do seu cliente, o mundo daquele bairro, o mundo daquela cidade, ou seja, a simples existência da sua loja ali gera uma sensação bacana das pessoas, né? São os fornecedores, a forma como você trata os funcionários, os parceiros. A nova Por pegada exemplo, é ESG, né? tem a ESG, né, a questão do ambiente, do social e da governança, né, que é o ESG. Né, então, tem todo. E os clientes estão olhando para isso. Tem a questão da diversidade do time, que é fundamental. Né, então, diversidade não só pelo caráter humano, mas pelo caráter de que está aprovado que o time diverso tem melhores resultados, porque senão você fica com um time enviesado. Sim. Que só olha pela sua perspectiva. Se você tem um time mais diverso, eu estou falando de diversidade em vários recortes, gênero, orientação sexual, crença, raça, né? Ou seja, você tem PCDs, ou seja, você tem vários recortes. E aí dentro desses recortes, pessoas diferentes olhando para um problema com suas perspectivas, criam soluções muito mais amplas, inclusivas e rentáveis. Né? Então, esses elementos, ágil, próximo, consciente, e o último elemento é o conectado, né? Que é aí onde até o Guimas trouxe também você, que é essa questão do digital, que vai, assim, não dá mais para chamar o negócio, as redes sociais do meu negócio, é o meu negócio online. Exato. O meu negócio online tem e-commerce, redes sociais, não sei o que, faz parte dali da presença digital do seu negócio. E tem a presença física do seu negócio. E a presença física e digital precisam ser fluídas e integradas da melhor forma possível. Se você é pequeno, você está ali no Instagram, atende via direct, bota um link, vai direto para o WhatsApp, você conversa com a pessoa pelo WhatsApp, manda o link, a pessoa paga o Pix, você manda entregar na sua casa ou ela vai pegar na sua loja, não importa. Você faz do jeito que é possível, desde que você consiga integrar isso daí. Esse é um ponto até que eu falo muito, Fred, em palestra e até alguns artigos que eu escrevi, né? Que o estar digital é diferente do ser digital. Né? Você está no digital ou você é digital? Porque muitas vezes o empreendedor, o varejista ali, ele abre a conta no WhatsApp, porém ele tem um processo todo manual aqui Sim. por trás, né? Em vez de ele fazer justamente o que você acabou de falar, integrado ali, né? Poxa, caiu já, manda um link de pagamento pro cara, para ele poder fazer e tudo mais. É totalmente diferente de você ser digital, né? Ser digital com um processo todo integrado, né? Eu já passei, a gente estava conversando antes, né? Eu já passei muitas empresas assim, né? Que o cara, vou abrir um site, vou abrir um e-commerce, né? E aí começa a vender, porém, aonde é que esses pedidos estão caindo? Em canto nenhum. O cara tem que ir lá, anotar, jogar lá, criar um processo todo manual por trás. Cara, hoje, nos dias de hoje, né? Não tem mais, você tem inúmeras ferramentas, inúmeras soluções que já te dá isso daí. E com menor custo, né? E com menor trabalho, né? Porque às vezes ele está ali achando que, né, tem que abrir um e-commerce e, por exemplo, o social commerce já tem ali uma estrutura, até porque ele nem tem movimento para isso, mas é aquela questão às vezes, né, da montar a estrutura por vaidade, né? Não, porque eu estou num grupo de varejistas, por exemplo, que os caras têm social e-commerce, mas quanto que o camarada fatura, né? A gente tem algumas métricas aí, não sei se Fred com certeza sabe, que em média aí para colocar um e-commerce está faturando ali a partir de 400 mil, e isso mês ali, e já com a demanda, né, gritante ali, já no digital, para poder, ou seja, bancar toda essa estrutura, porque aqui que a gente falou, principalmente a questão de cultura, né? A cultura aqui no Brasil, ela barra muito, né? Esse processo de amadurecimento, né? Dessas tem um ponto também, que até, como eu queria voltar, só num trechinho também, que Fred falou, às vezes, o metaverso, né? Que é a palavra do momento, né? Todo mundo agora fala de metaverso. Eu tive, inclusive, num evento esse ano, que a primeira coisa que perguntaram foi, mas tá, beleza, mas o metaverso veio para resolver o quê? E assim, os executivos, os gestores de TI que estavam lá, ninguém soube
falar sobre realmente, poxa, veio para resolver o quê? E aí, o varejista... Já está dizendo assim, vender loteamento na internet. Vender loteamento na internet, exato. Vender um negócio que nem existe. E avatar, né? Fred já tem um avatar, Fred? Cara, eu tenho avatar, mas avatar meu é fácil, todos parecem comigo, é tudo careca. Então, bonequinho. Boa. E aí, uma das coisas que foi falada, e aí eu trago também pra cá, que é o seguinte, cara, às vezes a gente tá falando de metaverso, mas a gente não tá preocupando com o básico. Sim. Né? A gente não tá preocupando ali com os nossos canais de redes sociais, ou simplesmente, né, como a gente já vem falando aí nos últimos episódios, você já fez o seu TikTok? Uhum. Né? Que, assim, eu queria até a opinião do Fred aí, né? Cara, eu vejo o TikTok com um grande oceano azul aí que tá... Você tem uma grande oportunidade. E os caras agora estão entrando para se tornar um varejo ali, né? Uma ferramenta de venda, assim como a Amazon, mais um canal de venda. Assim como eu vi aí, hoje eu estava lendo algumas coisas, que inclusive até agora você já consegue monetizar até os vídeos lá dentro. Então já está saindo inclusive na frente do Instagram que o Reels nem monetiza. Né? Então já está entrando aí. Eu queria entender aí, Fred, o que você acha, Fred? TikTok, qual a sua visão sobre essas novas... Virou um monte, né? Tem um monte de coisa, mas o TikTok, em específico, a gente, inclusive lá no RD, no RD Summit, os caras estiveram lá forte. Os caras estiveram lá forte para trazer para os empresários, para as empresas. Quebrar essa cultura, né? Porque chegou muito com a questão da dancinha, não né? é só dancinha, né? Exato. Apesar que eu acho que Fred deve ser a favor da dancinha. Cara, olha, eu sou a favor de tudo que fizer sentido. Boa, sim. Certo? Então, se fizer sentido, e o que é fazer sentido para mim? O nosso conterrâneo aí, Silvio Meira, né, Márcio Guimas, ele disse que inovação é tudo que você faz na empresa que ajuda a aumentar a emissão de notas fiscais. Né? Isso. Então, assim, a inovação, diz o Larry Keeley, tem que se pagar. Né? Então, se ela tem que se pagar e ela é o que você faz que aumenta a emissão de notas fiscais, faz sentido dançar, aí assim, com essa dança aqui a gente vai vender mais tanto, com isso aqui a gente vai vender mais tanto, ou vai melhorar algum indicador que não seja like. Né? Like não paga boleto, assim, né? Não paga. Então, eu acho que se fizer sentido, se for dentro de uma estratégia e tal, que para mim a estratégia ela não deve ser baseada na ferramenta, né? Porque, tipo, minha estratégia está toda no WhatsApp, o WhatsApp sai do ar. É uma estratégia digital que conta com o WhatsApp como principal ferramenta, mas eu já tenho um plano B caso aconteça um problema, ou se aparecer outra ferramenta, e por aí vai. Esse é um ponto interessante. Porque, e aí vai uma coisa que o Márcio trouxe, que eu acho interessante também, turma, você pega o seguinte, o uso da tecnologia pela tecnologia, né? Coisas que não fazem sentido, mas está todo mundo fazendo, como o Márcio falou. Pô, vamos botar QR Code. Aí eu disse assim, tá, mas beleza. Aí o cara gasta uma grana e espalha QR Code em tudo que é lugar. Aí eu pergunto para ele, quantas pessoas essa semana acessaram o cara não tem essa informação? QR Code? Aí ele não tem essa informação. Não, primeiro que ele nem treina a equipe muitas vezes para poder orientar o cliente, né? Fazer, ou sinaliza a loja, né? Exatamente. Mapear a experiência, né, da jornada de compra ali. Exato. E aí a gente pegando, né? Por isso que você tem que fazer sentido, pegando esse conceito que o mundo das startups trouxe para a gente de MVP, né? De mínimo produto viável. Como é que eu falo sobre isso? Que é a mesma coisa que serve para o e-commerce para a gente fugir desse 400 mil aí que você falou. Eu não tenho esse dado, mas se você falou, eu acredito. A gente pegou numa imersão de vendas para varejo. Não precisa explicar não. Você falou, eu acredito. Tá falado, né? É o cara. Falado. Me respeite. E aí o que acontece? A questão do mínimo produto viável é para proteger você, para que você use o mínimo possível de tempo, dinheiro e energia em algo
para validar essa ideia antes de você expandir a ideia. Então, vamos supor, eu tenho 10 lojas. Aí, ao invés de eu espalhar QR Code em tudo que é lugar, por exemplo, fazer várias placas em todos os produtos e tal, eu falei, pô, vou pegar uma loja para fazer um piloto aqui. Vou treinar o meu time dessa loja e eu vou avaliar. Quantas pessoas usaram o QR Code e depois usaram? Poxa, não vale a pena. É pouco e tal. Não, foi muita gente, teve adesão e engajamento muito bacana. Então, vamos fazer. Por isso que eu digo que MVP, né? Eu gosto muito de acrósticos, o Márcio sabe disso. Não é mínimo produto viável. MVP é melhor validar primeiro. Né? Isso. Então, se você não validar primeiro, velho, assim, você vai gastar muito dinheiro do que precisava. E essa questão de melhor validar primeiro vale para o e-commerce também. Vamos supor, você quer ir para o e-commerce porque os seus amigos estão ou porque você acha que tem que ir. Você não vai fazer uma plataforma de e-commerce do nada para começar. Então, como é que você pode testar o mundo do marketplace, do e-commerce e tal? Bom, pega um marketplace desse que já existe e bota teu produto lá, sabendo que não adianta, não é igual a shopping. Não adianta botar o produto lá e não fazer campanha para levar o cliente para lá, né? Ou seja, você vai ter que fazer do todo jeito. Não é porque você está numa plataforma bacana como a Amazon, como Magazine, como Mercado Livre, seja lá qual for o marketplace que você vai, que é só estar lá e pronto. Mas, estando nesse lugar, você paga um take rate pela venda, né? Você paga um percentual, e se você for usar o fulfillment deles, ou seja, todo o trabalho que eles têm de cuidar do teu estoque, cuidar da venda e da entrega, você deve pagar uma taxa maior, mas é uma boa maneira de você gastar menos energia criando a estrutura antes de testar a estrutura, para ver se funciona, se o seu cliente compra gastar e tal. uma grana, exatamente. Exatamente. Validou, aí você pode pensar em fazer o seu, porque você já passou pela experiência, né? Então, é a mesma coisa, vou abrir uma loja no shopping. Velho, qual é o custo? É tanto, tá? Como é que eu sei se esse shopping é para o meu cliente? Qual o melhor lugar? Eu preciso conviver aqui dentro desse shopping um tempinho. Tem uma loja temporária, uma pop-up store? Tem ali. Então eu vou fazer aqui um contrato com o shopping para uma loja temporária, que é rapaz, mas eu ainda queria testar um pouquinho mais. Tem um ainda que seja um custo menor do que uma loja? Tem um quiosque. Então deixa eu botar um quiosque. Aí você vai aprendendo, aí você, esse público aqui é legal, vale a pena o investimento de uma loja. E não simplesmente já chegar e botar a loja. Ou seja, esse conceito de MVP vale para o mundo digital e vale para o mundo físico, né? Eu gosto muito de dar esses dois exemplos para isso. Eu acho que até tem um exemplo que a gente pode utilizar. Essas últimas semanas, a gente viu um exemplo da Shein, né? Que trouxe uma loja física, eles são um aplicativo, né, de vendas, e trouxe uma loja física para dentro do shopping de São Paulo. Cara, eu não vejo, e assim, não é uma loja física que vai ficar ali, né, agora tá aberta ali e vai ficar por ali. Não, eles botaram uma loja física ali num curto período de tempo ali. E eu não vejo uma loja temporária. O melhor exemplo para isso daí é o MVP que eles estão fazendo. É o MVP, eles estão colocando ali e testando. Será que vai dar certo? Cara, assim, pode pesquisar aí o que deu, que deu filas quilométricas, né? Inclusive disso. Porque daí. A ideia, né, Guilherme, muito bem lembrado esse exemplo, eles abriram a primeira loja física fixa deles em Tóquio. Sim. Ou seja, é um movimento. E isso é muito interessante, até para quem diz que o digital vai substituir o físico. Pelo contrário, ele é complementar. Por que uma marca tão famosa, que vende pra caramba no online, que é Edmund Saini me ensinou que não é Shein, é Shine. Né? Foi Edmund Saini que me ensinou. Aprende aí, desculpa, Edmund. Na Rio Innovation, na Rio Innovation Week, eu tava em cima do palco, eu falei outra coisa lá. Aí Shine. Eu falei, tá bom, se você tá dizendo que é Shine... Mestre Uda sendo Mestre Uda, né? Deixa aí. Exatamente. E aí... Então, assim, faz parte da estratégia de expansão física, né? Porque quando você tem o físico e o digital operando bem, um alimenta o outro. E a marca como um todo vende mais de uma forma mais rentável, né? Porque o consumidor que compra multicanal, ele tem um ticket médio mais alto e ele consome mais, né? Então, por isso que é interessante você ter essas ofertas. Então esse caso da Shein foi muito bem colocado por você, né? É um excelente exemplo dessa questão. E essa parte também, né? Quem faz isso no Brasil, né? Que eu batendo um papo com uma pessoa de lá,
sempre antes de abrir uma loja na cidade, ela abre um quiosque num shopping para vendas, é Tok-Stock. Tok-Stock também faz isso. Quem tem um case bacana que quem cobriu logo em primeira mão foi Caio, é a Centauro, né? Que tem lá na Paulista, não é a Centauro? Que a tem Centauro foi uma aquela... loja conceito que eles Isso. abriram na Paulista, eu acompanhei lá. Que tem lá eventos dentro da loja, né? Que o que eu tenho... Eles começaram um conceito totalmente diferente. Que é uma mega loja. Mas né? um ponto aí que o Fred colocou, né? Que o digital ele não vai substituir o físico. Eu já venho acompanhando o Fred falando sobre isso daí, né? E ele vem, na realidade, eles se complementam, né? Sim. Né? Como bem falado, eles se complementam. Então, por exemplo, eu já participei de projetos que assim, cara, compre e retire. Sim. Na loja. A Centauro faz isso. Exato, que é o que os varejistas estão correndo atrás. É uma oportunidade, e aí fica a dica, né, para os pequenos varejistas, para quem, né, o pessoal que está buscando entender, né. Cara, é uma oportunidade não só de você levar o cara para dentro da sua loja, mas você até aumentar o ticket médio disso daí. Né? Na época a gente fez esse projeto lá no Mundo Cabeleireiro, Fred. A gente, com o projeto do digital, a gente colocou e o diretor lá de operações, ele colocou assim, ó, o cliente que for retirar, você dá 10% ali na hora, assim, para ele. Cara, o que você comprar aqui, né, agora você tem 10% de desconto. Passei e muitas vezes muitas vezes o cliente urgência, vai... né? Exato. Na hora ali, emoção, né? O cliente vai e pega, pô, eu tenho 10% de desconto, ganhei, né? Não vou... Aí vai aquela questão, né, do que Edmu falou, né? O cliente, ele não quer perder, né? O Edmu não, o Cris, né? Sim. O Cris da Izio. O cliente não quer perder, então ele não vai querer perder esses 10%. Medo é um gatilho mental, né? Exatamente. Ganhar e perder. Né? E aí o cara vai e compra ali na hora e você aumenta esse ticket médio, né? Então assim, os dois estão o quê? Se completando. Né? E aí a gente traz lá aquele termo, né? O digital, né? Então, que agora não é nem mais o varejo físico e o digital, é o varejo físico, o humano e o digital, né? Que Edmu e Fred falam muito disso daí, né? É isso aí. Tudo junto e misturado, né? Fred, a gente já bateu mais de 1 hora de papo, meu amigo. O negócio aqui passa ligeiro, como a gente fala aqui. Imagine se a gente tivesse presencialmente os três. 3 horas e meia. Você vê que o papo fica... Uma cervejinha o papo fica tão gostoso assim, que o tempo passa, inclusive até pra gente, né? O pessoal que vem acompanhando clientizados, né? Hoje a gente está fazendo uma outra disposição aqui, né? Quando a gente fala, né? A gente fala aqui na frente, olhando para frente aqui, porque a gente tem um monitor bem na frente. Isso. E o Fred tá aqui atrás do monitor, né? Então o pessoal fica olhando assim, ó, nessa imagem. A gente tá olhando pro Fred ali, o pessoal deve estar sem entender nada, que a gente sempre olhava aqui e ficava com... De costa para as câmeras. Aparecendo aqui o cucuruto aqui para as câmeras. Olha aí, clientizados. Até isso a gente tá pensando. Pensando na sua experiência, né? Os avanços, né? Boa. Avanços. As evoluções, né? Fred, falando justamente sobre evoluções, porque o tema, né, foi sobre justamente aqui, né, esse DNA do novo varejo do futuro. Então, fazendo um grande apanhado geral para justamente, né, a gente ir, inclusive, né, convergindo com o que você sempre gosta de fazer, né? Você sempre traz conteúdo, seja através do podcast, seja através das suas palestras, para levar quem assiste ali, quem ouve, para a ação. E aí, o que é que eu captei aqui, né, ver a vossa mensagem, vosso guru? É aquela máxima assim, Fred, você... E olha só, geralmente os gurus, eles são carecas, assim, né? Tem essa... Esse é o Alexandre Guimas, né? Você já sabe quem é a figura, não preciso falar mais nada. Também te amo. Que geralmente pergunta assim pra gente, e às vezes até assim, é uma informação, inclusive, muito importante, todo mundo quer saber, Fred, você sabe qual é o seu DNA em relação biológica, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Velho, isso me quebra. Eu fiz isso na escola quando eu morava em Salvador ainda. Tenho em algum lugar aí. Perfeito, porque isso tem a ver com justamente minha última pergunta pra gente fechar aqui. Quem depois de tudo isso ouviu aqui, né, essa aula aqui, né, que você nos abrilhantou, poxa, achei massa essa temática, e aí eu não sei como varejista qual é o meu DNA. Então,
é aquela máxima, né? Fim de ano chegando, começo de ano, por exemplo, fazer o check-up. Qual é o check-up que o varejista ele tem que então se organizar para fazer agora nesse fim e começo de ano, para poder justamente avançar aí, que vai ser a próxima temática aí da NRF, que você já está convidado para trazer aqui em primeira mão, né? Justamente quando voltar aí, meados lá de fevereiro, né? Qual é esse check-up que ele precisa fazer para poder descobrir o DNA dele e, ao descobrir, começar a praticar para ter resultados? Um ponto que é importante é que agora não dá mais tempo de fazer nada, né? Agora tem que focar nas vendas de final de ano e isso é importante. Ter comprado bem, precificado bem, utilizar muito bem tudo isso que a gente falou no nosso papo de hoje, né? De utilizar muito bem o digital e o físico, isso que Guimas falou. Tem uma estatística que mostra que 57% das pessoas que compraram para ir buscar na loja acabaram levando pelo menos 2 itens a mais, no mínimo um item, né? Então isso faz todo sentido, desde que, como o Guimas falou muito bem, você treine o time e prepare a loja para receber essa pessoa. Então isso quebra muito a questão de, mas se ele não for na loja, eu não tenho venda adicional. Claro que tem venda adicional e não é todo dia também que você vai ter venda adicional. O que importa é você ter o cliente, né, preferindo você, né? Meus amigos da Usaria lá de Salvador dizem muito, hoje o cliente pode até sair com a sacola vazia, mas o coração tem que sair cheio, né? Então isso é muito, muito importante. E aí, então eu acho que assim, agora é preparar a loja para isso e tal. Aí você aproveita o início do ano para encontrar esse propósito, rever os valores, ver se está funcionando do jeito que você está operando. O tema de um ano para o outro na NRF, né? Eu estava conversando com a Edmula na Rio Innovation Week. Um ano você tem a apresentação das tendências, que isso foi 2000 e esse ano, né? A gente viu aí algumas e tal. 2021, 22, o digital também, a versão digital do evento. E aí quando a gente chega em 2023, é a hora de executar, é mostrar quem pegou aquelas tendências, botou em prática e teve resultado com isso. Então o breakthrough é isso. O mundo tá assim, quem avançou? Certo? Quem deu passo? Quem venceu os desafios? Como? Então vai ser um ano muito de execução, de mão na massa. Sim. Né? É muito disso. Porque foi um período muito de todo mundo parar para aprender, né? Teve até tempo para isso, né? De certa forma, né? De se ressignificar, né? A palavra aí que você trouxe que é muito forte. E em busca de fato, né? Encontrar o propósito, entender o propósito, que você fala bem, né? E hoje eu carrego muito isso comigo, não é mais o que você vende, né? O que você defende, né? Qual é a causa, né? Que está por trás, né? Que, inclusive, quando eu postei isso em uns stories, lendo ali o seu livro, né? O novo CTA, né? É o Call to Action, que é a causa que transforma almas, né? É isso aí, é isso aí. Show! Porque é a transformação. É isso que vai garantir que o cliente continue te preferindo. Olha aí, é um filósofo, meu amigo. É bom ouvir, né? Marcos Pianges que se cuide, né? Um grande abraço, Marcos Pianges. Mas a nossa versão nordestina aqui toca o terror na terra aí. Fred Alecrim, meu amigo, é um momento de muita alegria você poder lhe encontrar, né? E aí em breve aí presencialmente, né? Mesmo que virtualmente, né? Mas a frequência que esse ser de luz aí emana é algo muito bacana. Gratidão demais, Fred, poder estar aqui. Velho, que bom. Você, eu que agradeço, né? Primeiro, sua amizade, né? É um presente. Presente esse que Tiago Melo, né? Grande amigo aí, nos conectou, né? Thiago lá em 2014. Pessoa Thiago Pessoa de Melo. Tive com ele, inclusive. Tive com ele lá na Rio Innovation Week também, né? Ele tá na Lynx, né? Também. Isso. E é uma excelente pessoa você trazer. Não, com certeza. Ele só não está aqui porque justamente a gente não sabe onde ele está, né? Então, Tiago provavelmente está no Catar, né? Que ele não perde uma Copa. Não perde uma Copa. Minha esposa, que é grande amiga dele também. Não, é só você olhar na rede social dele que ele está. Pois é, porque aí ela estava até dizendo, amor, olha aí na televisão para ver se Tiago não está aí.
né, na Copa, porque o cara é muito rápido, ele é muito ágil, né? Então uma hora tá lá na sede da Lynx, cobrindo Black Friday, daqui a pouco tá no Catar, vai pra Aspen, vai pra NRF. Vai pra Rio Innovation Week. E tá melhor do que a gente, né? Tiago, meu amigo, então tá convidado também, mais do que nunca, para tomar esse café aqui, se possível presencial, né? Venha pra sua terra, venha pra casa, pra Recife, dá um cheiro de manhã e aí toma um café aqui presencial no Clientizados. Quando eu for aí, eu só tenho uma exigência, hein, brothers? Bolo de rolo, eu já imaginei. Meu amigo! De Goiás. Isso já é outra promessa, que quem se lavou aqui a burra, como diz meu pai, seu Hélio, foi Edmu, né? Edmu ia vir fazer o podcast presencial, porque ele veio atender aqui um cliente presencialmente, né? Sim, e aí acabou que a agenda ficou muito corrida, né? E claro, o cliente aproveitou Edmu até o último segundo, né? E aí ele disse, amigos, vamos ter que fazer online, porque não deu para poder participar presencial, porque o cliente, né, arranjou outras oportunidades. Eu disse, mas é claro, Edmu, se eu tivesse no lugar dele, eu fazia a mesma coisa. E aí eu disse, mas aí, infelizmente, você perdeu, aí a gente mostrou aqui, bolo de rolo que tava aqui. Aí ele disse, pois é, meu amigo, mas a minha bagagem veio cheia de bolo de rolo. Eu digo, muito bem, cara. Eu tô salivando aqui. Não é? É patrimônio. Ainda bem que de Pernambuco. semana, tive em Recife só no aeroporto, voltando de uma viagem. Semana passada, retrasada. Aí a conexão foi aí. Eu fiquei umas 3 horinhas. Aí lá ali dentro tem aquela Casa dos Frios. Isso, Casa dos Frios, a grande referência. Grande referência. Que tem bolo de rolo. Aí eu peço um bolo de rolo, né? Na verdade, vários, né? Vários. E aquele negocinho de bolo de rolo em biscoitinho também. Eita, aí, não. Produção, anota aí. Bolo de rolo. Biscoitinho de bolo de rolo. Volta, eu bato e volto. Café gourmet. Nós temos que, inclusive, né, os nossos convidados, que são os nossos clientes internos, a gente tem que entender, através do relacionamento que o cara gosta, para manter aqui a fidelidade dele aqui dentro do Clientizados. Olha aí, ó. Pois é, né? Sócio do Clientizados aí. Meu amigo, seu pedido de uma ordem já está anotado aqui, né? E agendado aí, provavelmente, meados aí de fevereiro, então a gente tem sua volta. Estaremos aí. Aqui. Show. Né? Então agradecer mais uma vez aí. Clientizados, esse é o famoso aí Fred Alecrim, do Varejo Cast, fazendo também aí propaganda da Credere, que ele também é o fundador aí dessa startup aí, que faz também uma revolução aí no segmento, né, de viabilizar melhores condições aí para a galera do segmento automotivo, não é isso, Fred? Com questão de empréstimo, de financiamento. A ideia é revolucionar a experiência de compra e venda de veículos financiados. Né? Então, a gente faz a ponte entre as concessionárias e os bancos, e aí a gente consegue, nesse processo aí, fazer uma análise bem bacana das melhores condições. Em até 30 segundos a gente devolve aí o que é melhor para o cliente da concessionária, né? Para o vendedor poder trabalhar em termos de crédito. Meu amigo, literalmente é a experiência UAU, 30 segundos. Em até, meu amigo, que pode ser antes. É urgência, né? É urgência. É urgência, meu amigo. Aqui se fala que tem que se praticar, né? Vende, né? Agilidade vende. Exatamente. Clientizados, então é isso aí. Esse é o homem aí do varejo, o Obianchi Noob, né? Que trouxe aí, então, um grande episódio aí. E tem outro nome aí pra te indicar, que é a Carol Manciola, cara. É um super nome, ela tem 3 livros. Sei quem é. Aí que eu já Fala de venda. Eu sei quem é, sigo ela nas redes sociais, porque você fez uma live com ela, né? Como é o nome da empresa dela? Ela é incrível. Qual é o nome da empresa? Era Posiciona. Outra empresa isso. Que eu esqueci o nome. Isso. Carol Manciola já está também convidada aqui para tomar esse café virtual com a gente. Seu pedido é uma ordem, meu amigo. Tá? Anota aí, produção, porque aqui, já tá. Vamos chamar ela também. Já vai pra pauta aqui já. Perfeito. Clientizados, então é isso aí. Mais de 1 hora de conversa aí, super agradável com o grande amigo aí, Fred Alecrim. E a gente tá sempre aqui à sua disposição para entregar o melhor conteúdo, para poder trazer as melhores ferramentas e estratégias aí que tem atuais no mercado. E ficamos aqui à sua disposição para você também indicar, assim como o Fred, então, novos entrevistados aí, porque o Clientizado vai realmente querer atender e superar
a sua expectativa, que é isso aí. justamente aqui a nossa missão, né? Então, amigos, grande abraço aí e até o próximo episódio.